Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje, 5 de outubro de 2012, nosso programa aqui ao vivo, todas as sextas-feiras, que vai ao ar aqui pela TVC. Também demais mídias do SIMP, www.simpelotas.com.br é o nosso site. Lá você confere as notícias, as informações, as demandas do SIMP, sempre que atualizadas. Hoje mesmo colocamos uma nova matéria, cuja mesma já se encontra no site. Então, acesse www.simpelotas.com.br. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Nós que temos aí mais de 1.000 e-mails cadastrados conosco. Então, antes mesmo de enviarmos nossas matérias para a grande imprensa, jornais, jornais escritos, jornais televisivos, também que são transmitidos via rádio, ou seja, todas as informações que o SIMP produz, antes de irem para os grandes veículos de comunicação, nós as colocamos nas nossas mídias e também, inclusive, são enviadas por e-mail. Então, se você não recebe pelo seu e-mail, lá na sua caixa de entrada, as notícias do SIMP, é sinal que você não tem o seu e-mail cadastrado conosco. Então, é importante que, se você, caso não esteja recebendo, envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br para que nós cadastremos o seu e-mail e com certeza você receberá essas notícias de forma ágil, rápida, antes mesmo, como eu falei anteriormente, de serem veiculadas na imprensa em geral. Se você quiser seguir os passos da entidade SIMP, basta seguir-nos pelo twitter.com/simpelotas. Nosso canal de vídeos no YouTube, onde postamos vários vídeos produzidos por nós, assembleias, mobilizações, festas e outros demais eventos. Também pelo youtube.com/simpelotas. Então, lá no nosso canal de vídeos você encontra aí várias atividades aí que envolvem o trabalho sindical do SIMP, com imagens produzidas por nós. Então, você lá as encontra. E o Facebook, né? Você ainda que não nos encontra ali pelo Facebook, é simples, na verdade. Você coloca SIMP Pelotas. Então, colocando SIMP Pelotas, nos achará e também acompanhará ali todas as matérias que nós produzimos. Inclusive, hoje pela manhã, além de todas as nossas mídias, o Face aí, então logo produzimos a matéria que será ponto de pauta desse programa. Logo as pessoas já curtiram, já compartilharam. Então, é importante que você acompanhe aí as demais mídias do SIMP, inclusive nosso programa de TV aqui, todas as sextas-feiras ao vivo. Hoje eu, Thiago Botelho, diretor do SIMP, estou apresentando aqui. O nosso presidente Douglas Bessa ainda está se recuperando, né, da sua microcirurgia que ele havia feito no palato, né, na região aí mais próxima do céu da boca, levou aí 10 pontos, mas o Douglas já, essa semana ele deu uma comparecida lá no SIMP, conversei com ele. Nesse momento deve estar nos assistindo. Um grande abraço para ti, Douglas, a todos os teus familiares que sempre acompanham a nossa programação. Então, Douglas, se Deus quiser, aí semana que vem, logo, com certeza, né? Semana que vem o Douglas estará aí no nosso programa da semana que vem. Embora já os alerto que sexta-feira, sendo feriado, mesmo em dias de feriado, sempre há um programa atualizado do SIMP. Porque se ele não for de forma ao vivo, nós gravamos no máximo na quinta-feira, um dia antes do feriado, para justamente atualizar todas as informações e para vocês aqui que prestigiam a nossa programação, né, que todas as sextas-feiras nos acompanham ao vivo, possam, mesmo que seja num programa gravado, ter todas as informações de forma atualizada, tendo em vista que quando gravamos na verdade, quase que no máximo 24 horas antes do programa rodar. Então, por isso é que a gente sempre tem um carinho, um cuidado especial, né, para não estar repetindo outros programas anteriores e sim tentar fazer sempre o programa, quando não ao vivo, gravado no máximo um dia anterior do ao vivo. Então fica aquela saudação especial aí a todos os colegas municipários e a toda a comunidade pelotense que sempre nos assiste, nos acompanha aqui semanalmente pela TVC. Lembrando mais uma vez, embora já foi dado esse informe semana passada, que agora a TVC, seu canal pela Via Cabo, é o canal 2, não é mais o canal 9, e permanecendo pela NET o mesmo canal 14. Então já aproveitamos desde a semana passada a divulgação, né, para todos aqueles que não haviam acompanhado tal alteração ou tal mudança, para que as pessoas aí se atualizem e continuem, né, e com certeza estão aí com a grande audiência de toda a programação da TVC. Então, pessoal,
Hoje o programa está aí com muitos informes, temos bastante informes mesmo, muito importantes para a categoria dos municipários, e também temos alguns itens de pauta. Também trouxemos um vídeo de uma mobilização esta semana em que o SIMP se fez presente, participou junto com outros movimentos sociais e sindicais de Pelotas, que é uma coisa que nos orgulha muito, pelo menos podemos falar, claro, com certeza da nossa gestão, da nossa direção, e é uma característica histórica do SIMP, né, de sempre ter essa articulação, esse bom convívio com todos os outros demais sindicatos, independentemente das representatividades, né, das especificidades dos outros sindicatos. Na verdade, todos são irmãos na luta, na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, e nesta quarta-feira, pela manhã, bem cedinho, 7 horas da manhã, nós já estávamos, né, enquanto representantes do SIMP, Tatiane e eu, e depois, posteriormente, o nosso colega Márcio Torma, né, representando a direção do SIMP, se uniram com outros sindicatos para uma mobilização representando os trabalhadores também de um segmento que estão passando grandes dificuldades, e nós vamos estar aqui mostrando, e com certeza quem está nos assistindo pode ser, de repente, até um trabalhador desse local, parente, e nós vamos aqui, como um canal aqui aberto, democrático, nós vamos estar denunciando essas práticas irregulares, abusivas, que a parte patronal dessa empresa vem desempenhando com esses trabalhadores. Mas nós vamos estar mostrando logo, logo, no decorrer do programa. Por isso, fique conosco para acompanhar esse vídeo e a divulgação destas irregularidades que nós acompanhamos, que inclusive, né, teve que até ser chamada a Brigada Militar, não por nós, e sim pela parte patronal, de forma abusiva e excessiva, tendo em vista que não houve nenhum tipo de problema ou conflito. E a tentativa de conflito que teve foi pela própria parte patronal da empresa, e que nós conseguimos filmar ao vivo, sem corte a imagem, no momento que houve essa tentativa. Então, fique conosco. Bom, pessoal, hoje saiu a folha de pagamento e o depósito do Vale Alimentação para os servidores municipais. Então, como havíamos falado semana passada e adiantado a informação, então hoje aí foi efetivado o pagamento de todas as faixas salariais e também o depósito do Vale Alimentação, tendo em vista que o Vale Alimentação ele é depositado todo dia 5 de cada mês. Também reforçamos o informe que demos semana passada e também estamos trazendo hoje, que a Secretaria Municipal de Administração ela adverte para o término do prazo para a nomeação de 23 convocados. Então é importante, né, o setor de supervisão e de capacitação e desenvolvimento da Secretaria Municipal de Administração alerta para esse limite para a nomeação de 23 candidatos, que foram aprovados nos concursos de 2008 e nos concursos de 2011. Então, nos concursos de 2008 e 2011, respectivamente. Então, faltam 2 semanas, até o dia 15 de outubro, né, para que os convocados tomem posse. No entanto, a orientação do órgão é comparecer imediatamente lá na administração, esses 23 aprovados, para a entrega da documentação exigida. Sempre lembrando que o endereço da Secretaria Municipal de Administração é na Rua General Osório, número 918, entre a Major Cícero e Senador Mendonça, e esse atendimento está sendo realizado das 8 da manhã até as 13h30, 1h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Esta primeira chamada desses nomeados, desses convocados para a nomeação, foi feita dia 26 de setembro, e ela contempla para os cargos de auxiliar de educação infantil, dentista, economista, fonoaudiólogo, médico veterinário, monitor de escola, motorista, professores 1 e 2 de matemática, professores de educação infantil e, por último, oficial administrativo. É necessário, faz-se necessário colaborar com os servidores da Secretaria de Administração, apresentando o mais rápido possível toda a documentação, a fim de não atrasar, na verdade, o encaminhamento da avaliação psicológica e os exames médicos de saúde ocupacional, e, por conseguinte, a própria efetivação dos mesmos. A administração ela não endereça comunicados aos concorrentes. Então, a Prefeitura não vai enviar carta, ou algum tipo de AR ou outro informe via correspondência. Então, nesse sentido, devem ficar atentos
Esses 23 convocados para nomeação, eles devem ficar atentos aos editais que são publicados tanto na imprensa local, através do Jornal Diário da Manhã, quanto nos próprios informes da Prefeitura, que são através do seu site www.pelotas.com.br. E o SINP também sempre ajudando nas suas mídias, nos seus canais de comunicação, a ampliação da divulgação. Então, se você fez concurso aí em 2008 ou em 2011 e caso você tenha prestado para um desses cargos que eu acabei de citá-los, verifique através de edital já publicado em jornal, encontra-se afixado na Secretaria de Administração, ou acesse o site da Prefeitura de Pelotas, a parte de concursos, para que você não perca esse prazo e essa oportunidade, tendo em vista aí que o processo mais difícil foi aí da aprovação, né? Então essa etapa aqui é mais quase já para a efetivação, ou seja, desde que entregada toda a documentação exigida e também a aprovação no exame de saúde ocupacional, por conseguinte, é a própria efetivação que se dará após todos esses trâmites. Então, não perca este prazo, esta data, ok? Também vamos aqui lembrar os nossos colegas da grande campanha aí que o Previpel está aproveitando neste mês de outubro, né, considerado aí o outubro rosa, porque há muito tempo é chamado dessa maneira em virtude aí de poder lembrar sempre a mulher para que ela faça seu exame de prevenção ao câncer de mama, mas o Previpel, na iniciativa, né, de alguns anos, ampliou, na verdade, o Outubro Rosa, cujo programa era somente de prevenção ao câncer de mama, então também estendeu aos homens para a prevenção ao câncer de próstata, e ainda por cima esse ano está estendendo ainda exames de colesterol e glicose, todos de forma gratuita, e ainda por cima um instituto, através do FAM, do Fundo de Assistência Médica, reduziu a idade para justamente ampliar a cobertura de pessoas a serem atingidas para poderem fazer esses exames de forma gratuita. Então, vou lembrá-los, essa campanha ela iniciará dia 15 de outubro, e irá até o dia 14 de dezembro, um mês e meio para as pessoas poderem fazer. Quem é o público-alvo? São homens e mulheres estatutários, do regime estatutário, e sendo independentemente titular ou dependente. Então, homens e mulheres estatutários, titulares ou dependentes, desde que se enquadrem nos seguintes requisitos. No caso aqui, público-alvo, mulheres, a partir dos 45 anos. Então, o exame oferecido sem custo é o de mamografia, glicose e colesterol. Então, tem 3 locais indicados para o exame aí de mamografia: a Clínica CT Sul, Visson e a Radiopel. Então, você, mulher estatutária, igual ou a partir de 45 anos, pode escolher um desses 3 locais indicados para poder retirar a requisição, que não é contabilizada daquelas requisições que você tem direito mensalmente, ou seja, num prazo de 30 dias. Então, não será contabilizada, não será deduzida daquelas requisições que você tem direito, não será abatida. Totalmente gratuito, só tem que ir lá, escolher o local e solicitar esta requisição, que é em prol, aí, em virtude da campanha. Para os homens, o público-alvo aí é para aqueles a partir igual ou superior a 40 anos, tanto titulares e dependentes. O exame oferecido sem custos é o PSA, preventivo ao câncer de próstata, também o de glicose e colesterol. Para o exame aí do PSA, há 2 laboratórios indicados, que é o laboratório Maurício Guimarães e o laboratório Checkup. Então, mesmo procedimento. O homem pode escolher um desses 2 locais indicados, também tirará a sua requisição lá na sede do Previpel, que não será descontada daquelas que você tem direito mensalmente, no prazo de 30 dias. Lembramos também que há observações complementares. O que isso quer dizer? Que os resultados dos exames preventivos ao câncer de mama e próstata, eles serão encaminhados para o FAM, para o Previpel, mas para o FAM, Fundo de Assistência Médica, onde eles serão analisados pelos médicos. E nos casos que for detectado alterações nos exames, serão esses nossos associados informados, o associado ou o dependente, serão informados e serão encaminhados
ao ginecologista, se tratando de mulher, e ao urologista, se tratando de homem. Tanto um quanto o outro profissional, dentro daqueles credenciados já pelo FAM. Nos casos do encaminhamento ao especialista, a consulta ela não será computada nos limites da utilização. E se decorrer necessidade de uma investigação mais profunda em virtude dessas alterações e aí for exigido novos exames em decorrência disso, estes poderão ser integralmente financiados pelo FAM. E aí, se decorrer internação hospitalar, esta seguirá as mesmas regras do FAM. Então, uma bela iniciativa aí do Previpel. Esta campanha começará dia 15 de outubro, repito, 15 de outubro, e irá se estender até 14 de dezembro. Então é muito importante, aí o Previpel vem baixando anualmente esta limitação de idade, justamente para ampliar aí o número maior de servidores ou seus dependentes, né, com exames gratuitos. Antes eram só os exames preventivos de câncer, e esse ano ainda estendeu os exames de glicose e colesterol, totalmente gratuitos, desde que se enquadrem naqueles perfis previamente estabelecidos. Então, fica aí o informe do SINP. O SINP, como parceiro, estará sempre informando, né, através das suas mídias e aqui, sextas-feiras, pelo nosso programa de TV. Quero dar aqui também um informe para lembrar a todos, aos sócios do SINP, sócios e dependentes, a festa comemorativa ao Dia da Criança. Então o SINP estará promovendo uma festa comemorativa ao Dia da Criança no dia 20 de outubro, um sábado, dia 20 de outubro, um sábado, às 15 horas, e o local da festa será no Sindicato da Alimentação, que fica ali na Rua Almirante Barroso, entre a Avenida Bento Gonçalves e a Rua Doutor Amarante. Esta festa é somente para os sócios e seus dependentes. Haverá distribuição de brindes, pipoca, cachorro-quente, algodão doce e refrigerante. Tudo gratuito. A única coisa que nós pedimos é que os sócios compareçam na sede do SINP até às 11h30 da véspera da festa, do dia 19 de outubro. Então, que os sócios compareçam até o dia 19 de outubro, 11h30, na sede do SINP, para retirarem os seus cupons que darão acesso a essa festa, de forma gratuita. Também, além da distribuição de brindes e pipoca, cachorro-quente, algodão doce, refrigerante, também haverá palhaço aí para brincar com a criançada, também haverá piscina de bolinhas, cama elástica, enfim, tudo aí para divertir a criançada e também aí os pais, os responsáveis que acompanharem aí as crianças. Então, uma festa comemorativa ao Dia da Criança, somente para sócios e seus dependentes. Uma iniciativa aí de contemplar a importância do sócio, que promove a nossa luta sindical, que nos dá estrutura para podermos difundir, né, o nosso trabalho da categoria dos municipários, mas também é o que possibilita promovermos ações de lazer, e era a proposta nossa desta direção, desta atual gestão, mesmo na gestão anterior e pós o período eleitoral, no caso das eleições do Sindicato dos Municipários, do SINP. Dando também aqui um informe da excursão ao Uruguai. Como eu havia falado no programa passado, a excursão já tinha sido um sucesso tão logo quando divulgamos, na verdade, essa excursão mais ou menos há 1 mês e meio atrás. E tão logo essa divulgação se deu nas redes sociais, nos locais de trabalho, não deu tempo de chegar nem para fazer aí posterior ao parcelamento em até 2 vezes. Ou seja, essa excursão ao Uruguai, apenas no valor de R$ 45,00 por pessoa, apenas R$ 45,00, também era só para sócios e dependentes. E aí o sócio tinha a possibilidade de parcelar este valor de 45 em até 3 vezes, se adquirisse o seu ingresso até o dia 14 de setembro, em 2 vezes até o dia 15 de outubro. Só que hoje, que são 5 de outubro, já se esgotaram, estamos com 3 ônibus lotados, e que agora não há mais a possibilidade daquele que se interessar de conseguir viajar conosco. Então essa viagem ao Uruguai será no dia 10 de novembro,
um sábado, com saída a 1h da manhã da frente da sede do Simp, ali na Neto, na Anchieta 279, quase esquina Neto. E os pontos a serem visitados no Uruguai é o Forte de Santa Teresa, a Praia Punta del Diablo e os free shops do Chuí para aqueles que desejarem fazer as suas compras. Alertamos que aqueles que procuraram adquirir seus ingressos lá na sede do Simp, todos saíram com um documento onde informa todos os requisitos que podem ser exigidos lá pela alfândega uruguaia. Então é uma série de requisitos que podem ser exigidos e que todo servidor sócio que compareceu lá na sede já saiu com essa lista de requisitos para que justamente não dê problemas. Porque quem não apresentar um dos requisitos exigidos no dia da viagem não poderá embarcar. Não haverá esta possibilidade. Então, por isso que foi bem divulgado, bem informado, todos saíram com esta lista justamente, né, para não ter problema. E demais informações, é só acessar o site do Simp, pois lá contém esses dados para que as pessoas também possam saber. Ou ligar para o 3028 7236, 3225 7236. Nós temos aqui uma mensagem de texto, vou lê-la aqui. Oi, deu 820 no bicho, pegasse? Abraço, Adalberto, sempre assisto. Adalberto, um grande abraço aí para ti. Então tá aí o número então, 820, então. Adalberto, um grande abraço para ti, obrigado aí por estares sempre nos assistindo e com certeza permaneça conosco aí até às 20 horas. Bom, pessoal, temos aqui também outro informe, nesta segunda-feira, o Simp se fará presente ali em frente ao prédio do Liceu, ali também, na verdade pelo calçadão Rua Andrade Neves, mas entre o prédio Liceu e o prédio Mercosul, porque o Consul, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Pelotas, estará ali presente na segunda-feira pela manhã, e com isso toda a comunidade acadêmica está sendo convocada, professores, alunos, técnicos administrativos e demais servidores da Universidade Federal, justamente para acompanhar a etapa final, digamos assim, pois o Conselho vai ter que votar num dos nomes indicados daquela lista tríplice, que é composta também, né, pelo vencedor do pleito da consulta popular acadêmica, que foi o professor Mauro Delpino. Então, já que na semana passada o Consum havia aprovado por maioria a consulta popular em si, o processo como se deu, a votação como se deu e que elegeu, que colocou como vencedor o Mauro Delpino, então a etapa final agora é que nesta lista tríplice o Consum vote, né, favorável aí, por unanimidade, inclusive, reconhecendo realmente quem venceu o pleito. E aí, como é uma votação uninominal, deve ser indicado somente um único nome, e este nome que vier a ser aprovado, votado pelo Consum, que espera que seja do professor Mauro Delpino, é o que será enviado a Brasília para a presidente da República, Dilma Rousseff, poder homologar e aí, de fato, assumir aí nos próximos 4 anos aí a Universidade Federal de Pelotas. Então o Simp estará lá junto com os outros demais sindicatos e movimentos sociais presentes para acompanhar durante todo o período esta mobilização e a votação para ver se homologa finalmente, se chega à etapa final, né, do processo que foi amplamente debatido, democrático e muito bem aceito pela comunidade acadêmica. Também, bom, nós temos aqui outros 2 informes, mas que a gente pode deixar mais para o final do programa. Quero colocar aqui o seguinte, esse já é o primeiro item de pauta, e esse aqui, na verdade, é um ponto que até eu já tinha recebido, na verdade, questionamento pelo meu celular, ou seja, antes mesmo de iniciar o programa, eu já tinha recebido uma mensagem de texto perguntando sobre esse tema aqui. Então, eu vou estar abordando ele possivelmente ou daqui uns minutos mais, ou nas 2 etapas do programa, né, até umas 19h30 ou posterior a 19h30, porque é um ponto polêmico, mas é importante que a comunidade pelotense saiba, né, de algo que será publicado amanhã. Inclusive, é bom que todo munícipe, toda a comunidade saiba disso aí,
embora vai ser publicizado logo, né, mas a gente pode adiantar aqui numa iniciativa de poder antecipar esta informação. Mas vamos deixar para um pouquinho mais adiante, aí pós aí 19h30. Na próxima terça-feira agora, às 10 horas, na próxima terça-feira, dia 9 de outubro, às 10 horas da manhã, o SIMP se reunirá com a ASCOM, a Assessoria Especial de Comunicação da Prefeitura. Há muito tempo, mas muito tempo mesmo, temos recebido fortes denúncias de prática de assédio moral por parte de chefia, de alguns superiores hierárquicos, com os servidores da ASCOM, mais especificamente com jornalistas. Mas coisas muito contundentes que vêm se repetindo, né, as denúncias em si, e se expandindo, abrangendo outros servidores, outras pessoas que fizeram as denúncias, e foi necessário aí o SIMP enviar um ofício para a assessoria de comunicação e solicitar uma reunião para tratar de vários assuntos de interesse dos servidores que lá são lotados, mas especificamente da denúncia da prática de assédio moral. Então, terça-feira, dia 9, às 10 horas da manhã, né, o SIMP estará lá se reunindo, pois tão logo enviamos o ofício, o que a gente agradece aqui de antemão, prontamente a assessoria de comunicação nos mandou um ofício, na qual o recebemos hoje pela manhã, confirmando o agendamento desta reunião, que será, então, repetindo, terça-feira agora, às 10 horas da manhã, lá no próprio prédio onde é lotado, no caso ali na prefeitura, no próprio prédio onde é lotado a assessoria especial de comunicação. Outro item aqui também importante, o SIMP também agora pela tarde, bem no finalzinho agora da tarde, o SIMP recebeu um ofício do promotor Jaime Chatkin para que em 15 dias o SIMP ou envie cópia dos planos de carreira dos servidores do quadro geral e cópia do plano de carreira do magistério que haviam sido propostos e entregues à prefeitura anteriormente à contratação do IGAN. Eu vou repetir e explanar. O promotor solicita que num prazo de 15 dias a contar de hoje, nós ou enviemos cópias do plano de carreira do quadro geral e do plano de carreira do magistério, construídos, aprovados em assembleia e entregue à prefeitura anteriormente à contratação do IGAN. Por que isso? Porque o SIMP, há um bom tempo, fez uma denúncia ao Ministério Público, para o promotor Jaime Chatkin, justamente contestando a contratação do IGAN, do Instituto Gama de Assessoria aos Municípios, que foi um instituto contratado pela Prefeitura por mais de R$300 mil, para elaborar o plano de carreira da categoria. E a nossa denúncia foi justamente porque não foi feito um processo de licitação num valor vultuoso como este, mais de R$300 mil, e não havia urgência para dispensar a licitação. E a gente diz por quê que não havia urgência, porque o governo Fetter teve 8 anos para discutir plano de carreira com a categoria. Anteriormente ao término do trabalho do IGAN, um ano antes, quando fizemos aquela assembleia histórica na Praça Coronel Pedro Osório, foi naquele mesmo dia que ele anunciou a contratação do IGAN. Um ano depois foi onde a prefeitura foi apresentar sua proposta, ou seja, esse ano que a prefeitura foi apresentar a proposta, e isso prova que não precisava de contratação, que não precisava de dispensar a licitação. Então, nós entendemos que houve sim, que incorreu em alguma falha, improbidade administrativa, algum crime administrativo, digamos assim, e que foi objeto de denúncia do SIMP para o promotor. O promotor Jaime Chatkin acolheu esta denúncia e por isso que ele está agora nos solicitando, né, que nós o enviemos num prazo de até 15 dias, ambos planos de carreira que foram elaborados, construídos e aprovados pela categoria, mas aquele que foi entregue ao
ex-secretário, que hoje é chefe de gabinete, Abel Dourado. Isto foi em 2009, onde nós entregamos junto com o Conselho de Delegados as propostas de plano de carreira. Então o promotor, creio que pelo seu pedido, queira analisar a nossa proposta devidamente construída com aquela super resumida do IGAN, porque justamente a nossa fundamentação foi de que não era necessário a prefeitura colocar dinheiro fora, porque foi sim colocar dinheiro fora, contratar um instituto por mais de 300 mil reais, se tínhamos um plano devidamente detalhado, debatido, construído, com ampla participação da categoria, onde o próprio governo criou uma comissão especial de servidores, representando algumas secretarias, justamente para debater o plano. Então, na verdade, mesmo que o município quisesse se subsidiar tecnicamente tudo, mas é um valor altíssimo, valor que poderia ser revertido em melhoria e que poderia ser revertido não só nos nossos salários achatados, em todas as nossas demandas anuais, mas que utilizasse esse valor para investir na proposta do próprio plano, em melhorar a proposta do próprio plano. Nós rejeitamos um plano de carreira onde não pagava o piso da educação para os professores. Não pagava. Excluía a vantagem do incentivo à titulação. Pegava parte dessa vantagem que é adquirida individualmente pelo professor e a jogava para dentro do padrão, para ter um padrão mais robusto para justificar que pagaria mais do que o piso, mas acabava com essa vantagem. Os demais servidores da prefeitura, principalmente os do ensino fundamental e dos ensinos médio, servidores que fizeram concurso, cujo grau de escolaridade exigido era os ensinos fundamental e médio, sequer no plano de carreira ganhavam um salário mínimo nacional, o valor do salário mínimo, como salário padrão. Então, e os técnicos científicos nem se fala. Vários técnicos científicos ali olhavam os valores e não vislumbravam ali de acordo com a exigência, né, do seu cargo, tendo em vista que exige no mínimo nível superior na área. Então, também era um plano que excluía os seletistas. Nenhum seletista era abarcado por tal plano. Também era um plano que não fazia equiparação com os aposentados. Então, não entendemos por que tão caro pagar para o IGAN se nada desses elementos era contemplado, mas a prefeitura justificava o dinheiro dos 330 mil, que era bem investido, porque era necessário. Então nós promovemos essa denúncia ao Ministério Público, à Promotoria Pública, e o promotor Jaime Chatkin que está cuidando do caso, e com certeza nós enviaremos o mais rápido possível a cópia de ambos os planos para que ele faça aí as suas averiguações, tendo em vista aí que se ele está solicitando é justamente para traçar, com certeza, algum comparativo. Recebemos aqui uma outra mensagem. E o cumprimento da lei do piso, eles pagam quando quiserem e da forma que quiserem? Final 9085. Olha, isso é tema de pauta aqui do nosso programa, a colega ou o colega que nos mandou a mensagem, e que inclusive eu já vou entrar agora nesse tema especificamente, já para aproveitar o ensejo para te responder. Bom, tão logo terminou a greve da categoria do magistério, o objetivo do término da greve é porque o Ministério Público do Trabalho havia se oferecido para mediar a situação de conflito que estava instaurada em Pelotas. Ou seja, os professores e auxiliares de educação infantil sem receber os seus salários, com a decisão até aquele momento da prefeitura de corte do ponto, inclusive dos professores, porque já era mais de 50 dias que os alunos estavam sem aula e que a comunidade estava sendo prejudicada, os servidores estavam sendo prejudicados. Então o Ministério Público do Trabalho se ofereceu para ser o mediador da situação. Bom, a mediação foi possível tendo em vista que a prefeitura havia acordado e assinado com o SIMP, desde que fosse este acordo aprovado em assembleia da categoria, de que se a categoria voltasse imediatamente ao seu trabalho, à rotina normal, estabelecendo um calendário de recuperação dos dias de greve paralisados, a prefeitura se comprometia em superar os impasses para pagar o piso, para cumprir o piso. Então,
era muito claro o acordo. Em nenhum momento o acordo dizia que a prefeitura ia ver se teria condições, se veria as possibilidades. O acordo foi, bom, acaba-se a greve desde que a prefeitura se comprometa a se reunir para já dizer as formas de pagamento. Já era apontando, nós vamos pagar, mas vamos estudar com vocês as formas. Bom, nós cumprimos a nossa parte. A comunidade pelotense, que tanto através desse programa de TV nos mandou mensagem criticando que a greve era oportunista, que as pessoas estavam preocupadas com seus filhos, e todas as vezes a gente falou, a greve ela é legítima, não era para ninguém ficar parado em casa, tendo em vista que estava o pessoal sendo penalizado, sem salário, com um ponto cortado, e muitos, não generalizando, muitas pessoas da comunidade só diziam que era culpa dos professores e do SIMP, porque os seus filhos estavam sem aula. Olha, os professores não estavam brigando só para os salários, pelo cumprimento de uma lei federal, e sim por uma qualidade na educação, investimento na educação. Tem escolas até hoje que estão sem professores de várias disciplinas. E quando acabou a greve, nós cumprimos a nossa palavra em recuperar as aulas, inclusive aos sábados, restabelecer esse calendário, recuperar todos os dias. Foi cumprida a nossa parte? Foi. Agora nós queremos que a mesma comunidade tenha se revoltado na época, mas que também acompanhe o que nós vamos falar aqui agora. A prefeitura, mais uma vez, mentiu. Prefeito Fetter Júnior mentiu. Mentiu para a comunidade, mentiu para o professor, mentiu para os alunos, porque não cumpriram o acordo. Por que isso? Porque tão logo voltou-se a trabalhar, houve 2 reuniões com a secretária de Educação, Marilúcia, e ela foi designada como representante do governo para nós discutirmos sobre esse impasse. A secretária disse que não tinha como resolver no que tange ao pagamento, pois não compete à sua pasta. Isso compete à parte técnica, orçamentária, financeira. E aí é que mostra que a prefeitura não tinha interesse, porque se a prefeitura tivesse interesse, qual era a comissão que ela estabeleceria? Aquela mesma que ela estabelece anualmente quando da discussão da nossa database, do reajuste da categoria, que sempre é o secretário lá de administração, Júlio Carúcio, o secretário de gestão financeira, o Sérgio, o chefe de gabinete do prefeito, Abel Dourado. Então, e o procurador-geral do município, Longaray. Então, esta é sempre a comissão para tratar desses assuntos que envolvem parte técnica, orçamentária, financeira. E não foi. Então, houve 2 reuniões com a Mariluz, com a secretária de Educação, não houve mais nenhuma reunião até hoje. Bom, nesse meio tempo, o Ministério Público do Trabalho enviou um e-mail para o SIMP dizendo que havia notificado a Prefeitura para que a Prefeitura, num prazo de 10 dias após essa notificação, informasse se ela teria interesse em continuar a mediação, em resolver esse problema. Pois bem, passaram-se 10 dias, a Prefeitura não respondeu. Tendo em vista a não resposta da Prefeitura, o SIMP enviou mais de 2 ofícios para o Ministério Público do Trabalho, lhe cobrando. Bom, a Prefeitura respondeu? Sim ou não? E se a Prefeitura respondeu, qual é a posição desse órgão? E não havíamos recebido a resposta. Pois bem, esta semana, o SIMP recebeu o ofício do Ministério Público do Trabalho, cuja matéria sobre isto nós fizemos hoje e que está em todas as nossas redes sociais e todas as demais mídias, no caso. O ofício do Ministério Público do Trabalho é bem sucinto. Ele informa que a Prefeitura informou a eles que ela está cumprindo na íntegra o acordo feito com a categoria, que está cumprindo na íntegra o acordo feito com o SIMP. Olha, se ela está cumprindo, ela já devia estar pagando o piso, ela já devia estar estabelecendo, até tal data vai ser pago, vai ser em 2 parcelas para chegarmos à integralização do piso, o piso realmente vai ser salário padrão do professor. Nada foi feito disso. E eles mentiram para o Ministério Público do Trabalho dizendo que isso está no teor do ofício, que o Ministério Público do Trabalho nos informa essa resposta, que a Prefeitura está cumprindo na íntegra e vem cumprindo aquilo que ela acordou no documento da mediação. E, por conseguinte,
o Ministério Público do Trabalho encerra a sua participação nessa mediação. Até porque eu já havia explicado em outros programas anteriores, que foi objeto de várias perguntas, por que o Ministério Público do Trabalho não faria nada além disso? Porque ele só tinha o poder de mediar. O Ministério Público do Trabalho não tem direito de promover, de ajuizar a ação nesse sentido. Ele só é mediador. Quem tem esse poder, sim, poderia ser o Ministério Público Estadual, mas o do Trabalho, não. Então, no próprio ofício, encerra a participação do Ministério Público do Trabalho na mediação. Então, a culpa toda é da Prefeitura, é desse governo que mente e sempre mentiu para a categoria dos municipários e agora ficou oficializado na resposta a mentira que a Prefeitura respondeu ao Ministério Público do Trabalho. Então, só aí já responde, né, o questionamento do colega ou da colega que nos mandou a recente mensagem de texto. Pois bem, eu vou pedir agora, Birinha, tu deixa na feição aí o vídeo que nós vamos rodar agora. É um vídeo sem áudio, então o Birinha vai estar colocando aí para nós na sequência o vídeo. Só explicando anteriormente do Birinha dar o play ali. Esse vídeo que vocês verão é da mobilização dos trabalhadores do frigorífico Família, que fica situado lá no bairro Sangafunda. Essa mobilização dos trabalhadores foi nesta quarta-feira pela manhã, desde as 7 horas, os trabalhadores lá protestaram, pediram auxílio do sindicato que os representa, o sindicato aí da alimentação, né, muito bem coordenado aí pelo Lair e toda a sua equipe aí, e foi pedido aí também, como sempre, é de praxe, é normal, o apoio aí dos demais. Obrigado, Birinha. O apoio de todos os demais movimentos sociais e sindicais. Então, aí quase 2 quadras de frigorífico, como vocês estão vendo aí, e nós estávamos chegando pela manhã, os trabalhadores estavam todos mobilizados pelo lado de fora, não entraram para trabalhar por iniciativa deles. Está aí o frigorífico Família, um grande frigorífico, muito bonito por sinal, a sua estrutura. Só que justamente um dos motivos aí que levou são várias irregularidades e graves que são acometidas com os trabalhadores. Esse aí é um dos donos da empresa, esse aí, que estava ameaçando vários trabalhadores, fazendo gestos obscenos, assediando moralmente ali os trabalhadores que estavam pelo lado de fora, como vocês veem aí nas imagens captadas. Aí, ó, vocês viram aí o gesto que ele fez? Esse aí é um dos empresários. Birinha, deu um problema no vídeo aí. Então o Birinha logo já vai estar colocando aí o vídeo na sequência para nós. Então, nesse dia aí que tivemos aí nessa sequência, nós estávamos juntos, obrigado Birinha, retomando aí então as imagens. Então nessa sequência aí, um dos donos da empresa estava ali, criticando a posição dos trabalhadores de poderem reivindicar, uma revolta por parte dele, porque pelos trabalhadores estavam totalmente pacíficos, utilizando apenas o microfone, apenas utilizando a palavra, sem utilizar palavras de baixo calão, sem ofender a parte patronal. E tá aí, ó, vocês viram um gesto aí, belo exemplo do empresário. E aí mostra só a prática do assédio. Está aí o Lair, né, presidente do Sindicato da Alimentação, do STICAP, representando aí a categoria. E vocês vão verificar aí que num determinado momento, que tem a participação aí de várias falas, de vários representantes dos movimentos sociais e sindicais, aí estão os colegas aí dos movimentos, os trabalhadores que já se encontravam presentes ali, pelo lado de fora, como vocês observam aí na imagem, aguardando aí como protesto, que não trabalhariam durante todo aquele dia, e eles aí esperando que a parte patronal aceitasse dialogar, conversar com o sindicato, que aceitasse colocar em discussão os pontos que afligem aquela categoria. Agora vocês vão ver aí, prestem atenção no vídeo, que um outro dono da empresa quase atropela ali o nosso colega que estava falando. Era eu mesmo que estava filmando essa imagem em tempo real sem cortes. Ele tentou, por querer, atropelar o colega que estava fazendo uso da fala no microfone ali. Ele freou em cima e bateu nas pernas do colega que estava fazendo uso da fala ali no microfone. E aí os colegas ali estavam revoltados, ele estava ameaçando os colegas ali pelo vidro, e aí os colegas orientaram, aí essa confusão que vocês estão vendo aí, ó, era aquele primeiro dono da empresa, aquele primeiro que fez o gesto obsceno, que veio tentar arrancar o microfone da mão do colega que estava fazendo uso da fala. E aí ele veio ali e causou o tumulto,
e veio a ter que ser retirado, contido e levado lá para o dono, lá para dentro da sua empresa. Vocês estão vendo ele lá, ó, olha lá, ó, causando todo tumulto, tentando agredir os nossos colegas. E aí um outro colega o levou até dentro da sua empresa. E ele desligou lá o equipamento. Ele mexeu no equipamento. E aí o pessoal orientou que esse outro dono da empresa estacionasse seu veículo ali pelo lado de fora e que viesse simplesmente dialogar com a categoria. Era isso que nós estávamos pedindo. Então vocês veem, se fazem isso com os representantes sindicais, imagina o que não fazem com os funcionários lá dentro. Repito, funcionários, está aí um dos donos da empresa, nesse momento ele estava chamando a brigada militar, e aí eu chamo a atenção, chamando a brigada militar para quem não agrediu, para quem não ofendeu, para quem estava totalmente pacífico, como vocês estão vendo aí o comportamento das pessoas, e esse aí de blusão amarelo era aquele condutor do Gol que tentou atropelar. Tá aí, ó, nós queríamos apenas era dialogar com ele, informar para ele. Aí está a nossa vice-presidente, Tatiane Rodrigues, representando o SIMP, né, em conjunto com os demais movimentos sociais e sindicais. E aí, quando um dos proprietários chamou a brigada militar, aí nós chamamos a atenção, vocês vão ver na sequência das imagens, mais de 4 viaturas da brigada foram enviadas para lá. Aí quando o cidadão liga pedindo para vir uma viatura por causa de um assalto, por causa de um arrombamento, por causa de um furto, a gente ouve da brigada militar, e ouve com razão. Olha, nós não temos viatura para atender. Aí vocês vê onde muitas vezes há não necessidade do uso, né, do serviço da Brigada Militar. O empresário ele ligou, foram 4 viaturas, foi o Comando das Operações Especiais, o COI, a Polícia Militar altamente armada, e esse é o momento que um dos comandantes ali da operação se reúne com os colegas trabalhadores do frigorífico, informando que seria bom eles voltarem a trabalhar, que eles teriam de voltar a trabalhar. E a categoria ali aplaude que a categoria não aceitou. A categoria fez uma mini assembleia ali e resolveu que não iria trabalhar, que ela iria ficar ali porque ela tem o direito de protestar, tendo em vista a pacificidade e a sua educação. E aí novamente vem lá o dono da empresa, novamente tentando assediar, tentando ali fazer algumas formas de pressão para que os trabalhadores voltassem a trabalhar. Eu digo, que maneira um trabalhador tem de entrar, que clima psicológico, que relação humana é estabelecido numa empresa dessa, que se nem o diálogo não pode ser estabelecido. E aí vocês veem aí vários policiais militares, forte armamento, né? Nem foi utilizado o serviço da Brigada Militar, vocês podem ver que eles estão ali pacíficos, não houve o emprego do uso da força em nenhum momento, não em nada, mas estavam lá 4 viaturas, né, que poderiam naquele momento estar prestando serviço aí para o cidadão, para o contribuinte, que tanto clama, né, às vezes aí por segurança e às vezes não tem o seu serviço atendido. Aí é o momento aí que chega o assessor jurídico da empresa, né, que estava preocupado que a empresa teria um dia de prejuízo, que não teria os trabalhadores, né, para lá trabalhar naquele dia de protesto, e aí mostra o grande número de trabalhadores que quiseram permanecer no local e que optaram por não querer voltar a trabalhar neste dia, como forma de protesto, como forma de mostrar para o patrão que se ele tem lucro, ele tem rentabilidade, é graças a esses funcionários, a esses trabalhadores, né, que estão lá dia a dia colocando lá a sua mão de obra para justamente fortalecer aí a economia e principalmente os interesses próprios do empresário. Mas o que não pode é ocorrer situações que eu vou elencá-las aqui na sequência. Por exemplo, lá vários trabalhadores faziam horas extras e que elas não são pagas devidamente para os trabalhadores, não são computadas no cartão, não passam o cartão ponto, não permitem que o trabalhador passe o cartão ponto quando do registro das horas extras. Esse momento aí é o momento que os trabalhadores se reuniram em assembleia, estava até um dos encarregados da empresa, e decidiram que não iriam trabalhar naquele dia. E aí a cena final mostra todos eles indo embora, assumindo a sua brava postura, que não trabalhariam sob condições de pressão, de assédio moral, instaurado naquela empresa que se chama Frigorífico Família, lá situado no bairro Sangafunda. Vou citar aqui para vocês outros exemplos graves que motivou esse protesto. Como eu falei inicialmente, horas extras que não eram computadas no cartão ponto, e esses trabalhadores, né, sofrendo um grande desgaste físico, não recebiam os seus valores. A truculência do tratamento da chefia, dos donos da empresa para com estes trabalhadores, o que ficou provado aí nos vídeos, né?
antigamente, esses trabalhadores, que lida com desossa, que lida com carnear dos animais, lida com sangue, com tudo, antigamente eram eles que tinham a obrigação de levar as roupas de trabalho para casa, eles que tinham que lavar essas roupas sujas de sangue para vir com a mesma roupa no outro dia para trabalhar. E isso funcionava assim antigamente. Pelo menos esse item foi solucionado. Mas o que ainda acontece? Os trabalhadores de lá não recebem os equipamentos de proteção individual devidamente. Outra coisa grave, não é concedido intervalo para o pessoal que trabalha no frio, nas câmaras frias. Só para vocês terem uma noção, os trabalhadores trabalham, às vezes, em temperatura que se aproxima de 0 grau. E mais, a temperatura da desossa, ela chega abaixo de 10 graus. E aí, a determinação, a orientação, né, ela prevê que para esses que trabalham com desossa, expostos a uma temperatura abaixo de 10 graus, há uma determinação que a cada 50 minutos eles têm um intervalo de 10 minutos para recuperação térmica do corpo. E isso nada é respeitado nessa empresa. Então é muito grave o que ocorre. Então parabéns, parabéns, belo exemplo para todas as categorias, inclusive para os trabalhadores municipais, né? Já que muitas vezes quando a gente faz paralisação ou greve, muitos temem corte de ponto, corte do vale transporte, corte do salário, e vejam um exemplo, né, um belo exemplo dos trabalhadores que não tem nem sequer estabilidade, não há uma estabilidade nenhuma, mas que se uniram, chamaram pelo sindicato, pediram o apoio do seu sindicato representante e dos demais movimentos para garantir justamente que essa empresa se adeque às condições, senão ninguém vai trabalhar. E quando para todo mundo, nenhum empresário, nenhum patrão vai demitir toda a empresa, ele vai falir. Ele não vai demitir todos. É mais fácil demitir quando é um pequeno grupo de pessoas que vão lutar pelos seus direitos. E os municipários é igual. Embora não haja figura tão forte da demissão, porque o direito de greve é assistido a todos os trabalhadores, inclusive a esses colegas que são seletistas, que são contratados, prova que quando há união da categoria, não tem como ter uma perseguição mais individualizada. Então, parabéns aos colegas trabalhadores de lá, parabéns a todos os representantes dos movimentos sociais e sindicais, e ao SIMP, que além de representar a luta dos municipários, vai se engajar sempre na luta no sentido de participação. Nunca vamos estar nos infiltrando ou disputando a competência do sindicato que eles representam. Não, é como apoio, como sindicato que representa a categoria dos municipários e que apoia, assim como os demais também nos apoiam. Nós temos aqui uma mensagem de texto. Que tal uma mobilização em resposta a esta mais nova mentira do Fetter? Uma mobilização dessa mentira no Fetter, no caso a proposta seria no dia do professor. Não podemos deixar essa vergonha passar em branco. Final 5/1/18. Bom, é onde a gente queria até chegar, porque na verdade, se houver segundo turno, nas eleições que ocorrerão neste domingo, já está certo o debate com os candidatos a prefeito, né, os dois que passarem para o segundo turno, se assim houver, está acertado o debate do segundo turno dia 16 de outubro, às 14h30, e que é uma Assembleia Geral. É uma Assembleia Geral da categoria. Então, será nos mesmos moldes. Tão logo sair o resultado da eleição domingo, segunda, nós já vamos estar divulgando nas mídias. Terça-feira estaremos visitando os locais de trabalho, distribuindo os cartazes, né, para esta Assembleia, que será o debate com os dois candidatos que forem aí para o segundo turno. Na segunda-feira estaremos enviando ofício para os dois candidatos vencedores daquele primeiro turno, para convocá-los, para convocar as suas assessorias, suas coordenações de campanha, para uma reunião já na quarta-feira, 9h30 da manhã, para acertarmos as regras do debate do segundo turno. Terça-feira, que antecede a quarta, teremos já uma reunião com o mediador, e está confirmado o mediador que foi do primeiro turno, o professor doutor em ciência política da Universidade Federal de Pelotas, o professor Emerson Pazzi, está confirmado aí, caso haja o segundo turno, e aí, por conseguinte, nós teremos uma reunião com ele já nesta terça. Então, a categoria pode até amadurecer a ideia até lá a Assembleia, já que por se tratar de uma Assembleia Geral da categoria, né? Então,
Está aí dada a resposta do Ministério Público do Trabalho frente a mais uma mentira aí do governo, onde ele diz que foram cumpridos, estão sendo cumpridos o acordo feito lá quando do cessar da greve do magistério. Agora, como último tema aqui, antes desse último tema, estamos a 5 minutos do término do programa, o Simp quer alertar duas coisas. Você aí, eleitor, não se esqueça aí neste domingo, né, que todo eleitor não pode fazer, claro, é proibido boca de urna, fazer campanha, mas é permitido que o eleitor possa votar sem camiseta de propaganda partidária. Camiseta não pode, mas pode utilização de bonés, broches e bandeiras. Broches, bottom e bandeiras. Pode votar, inclusive, na urna, ali na sessão, na zona eleitoral, utilizando do seu candidato, do seu partido de preferência, pode utilizar boné, broche ou bottom e bandeira. Não poderá ser utilizado camiseta, nem ser distribuído material aí panfletário. Então, também aí fica informado aí para vocês que aquele eleitor que não puder votar, não estiver no seu domicílio eleitoral, no outro domicílio que ele estiver, basta ele ir a qualquer sessão eleitoral, que ali ele fará a sua justificativa. E para quem perder das 8 às 17 horas de fazer tal justificativa, ele tem o prazo de até 60 dias após a eleição para fazer tal justificativa no cartório eleitoral aí de origem, de onde é registrado o seu título de eleitor. Então é importante aí que faça, né, que as pessoas tenham atenção a essas regras aí para este domingo, para essa eleição municipal. Bom, nós vamos entrar aqui no nosso último ponto de pauta, e 2 minutos a gente termina o programa, Ibrinha. É um informe, na verdade, não é um ponto de pauta, mas isso é uma boa informação para aquele que vai votar domingo, para aquele que vai escolher o seu prefeito, para aquele que vai escolher o seu vereador. Amanhã, leiam o Jornal Diário da Manhã. Leiam amanhã o Jornal Diário da Manhã, pois amanhã será publicada a Lei Municipal número 5.950, que dispõe sobre o aumento dos subsídios dos nossos representantes a partir de janeiro de 2013. Então, lá vai. O prefeito municipal, o novo prefeito que assumir em janeiro de 2013, receberá aí um subsídio de R$ 16.207,40. O vice-prefeito, novo vice-prefeito ou vice-prefeita, a partir de janeiro, receberá R$ 8.103,70. Secretários municipais receberão o mesmo valor do vice-prefeito, R$ 8.103,70. Vereadores receberão o mesmo subsídio do vice-prefeito e dos secretários municipais, R$ 8.103,70. E, dentre os vereadores, aquele que for o presidente da Câmara receberá a bagatela de R$ 12.155,55. Esta lei foi aprovada recentemente pela Câmara Municipal de Vereadores e entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, prova aí que os salários foram bem aumentados, bem reajustados, e vamos ver se o novo prefeito, se os novos vereadores farão jus a esses valores. Se vão se lembrar de nós, municipários, onde 70% da categoria ganha abaixo do salário mínimo nacional, onde professor não ganha piso nacional da educação, vamos ver se vão lembrar da gente. E se vão ter a mesma sensibilidade que tiveram aqui, nesta lei que será publicada amanhã, conosco, na database do ano que vem, nos nossos salários padrões, nos nossos planos de carreira. Então, pense nisso, vote consciente neste domingo. O programa do Simp se despede por aqui, convida a todos na próxima sexta-feira a nos assistir aqui às 19 horas pela TVC. Um grande abraço e até lá.